Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à minha live de hoje. E essa live de hoje tem o título Você é perfeccionista? E o tema é ansiedade. E vou então falar aqui para vocês um pouquinho do porquê eu escolhi esse tema da live de hoje. E eu escolhi porque o ansioso e a ansiosa me relatam muito que não conseguem dormir bem, não conseguem ter um descanso de qualidade e também me dizem que se sentem na obrigação de sempre fazer tudo perfeito e dar conta de fazer tudo. Então essas são algumas situações que o ansioso e a ansiosa me relatam nos atendimentos que eu realizo como psicóloga e então, por isso, decidi falar desse perfeccionismo aqui hoje. Eu também vou explicar aqui para vocês o que é perfeccionismo. E quando você tenta constantemente ser muito bom em tudo que faz, ou seja, ser perfeito no que faz. Não deixar, por exemplo, organizando aí o seu guarda-roupa, não deixar nem um espacinho entre uma calça e outra, deixarem todas da mesma ordem, da mesma cor. E também tem o medo constante de não poder errar. Então isso é ser perfeccionista. E eu quero saber de vocês aqui, o perfeccionismo tem paralisado, causado sofrimento aí no seu dia a dia ou na vida de alguém que você conhece, que você convive? Me conta aqui. Então, o que essas situações para o perfeccionismo representa? Gera os seguintes sentimentos: uma baixa tolerância à frustração, também uma dificuldade de aceitar críticas. Então, a pessoa faz tudo isso para que ela não receba ninguém falando: olha, mas você precisava entregar isso hoje e eu não recebi. Então, realmente você sempre é cobrado e faz de tudo para que essa cobrança não gere um erro, ou seja, não gere falta de organização. Então, o perfeccionista tem sim uma questão de ser muito organizado, de ter ali tudo anotado na agenda para não correr o risco de esquecer, para não ficar preocupado com esse esquecimento, que como ele tem essa constante ideia de ser melhor em tudo que faz, ele não pode correr o risco de esquecer algo. Eu quero comentar com vocês aqui duas situações que eu já verifiquei também no consultório, que o perfeccionista acha sempre o bagunceiro errado. E ele acha isso e fica angustiado de ver, por exemplo, a mesa do colega de trabalho toda amontoada de pastas e papéis e não querer chamar o colega e falar assim: olha, deixa eu arrumar isso daí para você, porque eu não tô dando conta de ver tudo isso amontoado. Ou também ficar angustiado de querer ir lá arrumar e não ter tido coragem de falar que queria organizar ou pedir para o colega organizar da forma que para ele seria o melhor jeito de que essa pessoa consiga encontrar esses documentos quando ela precisar e da forma melhor visualmente. A outra situação que acontece é você e sua amiga ou seu amigo saem para almoçar juntos e você pega um prato, põe a salada de cores, cada cor separada da outra, cada uma no cantinho, só um prato de salada e depois o outro prato para pôr as outras comidas que você for colocar ali no seu prato. Já o seu amigo ou sua amiga coloca a salada, tudo junto, com a comida. Você fica desesperado com aquela situação, vendo aquele prato, que não dá nem vontade de comer, até resolve parar de comer e querer até ir embora, porque realmente aquela situação para você não consegue lidar. Então, para o perfeccionista ansioso e ansiosa, ele tem realmente uma dificuldade enorme em o outro não ser parecido com ele, em o outro não ter os mesmos hábitos de organização. Não é um sofrimento diário para o perfeccionista ansioso e ansiosa. Por que perfeccionista ansioso e ansiosa? Porque o ansioso e a ansiosa
tem ali, como eu já disse em alguns outros vídeos aqui para vocês, e live também, que o ansioso e a ansiosa têm pensamentos constantes. Então, o perfeccionista também, porque ele não pode esquecer de nada, ele não pode errar nada. Então, ele tem que ficar ali se cobrando o tempo todo daquela perfeição e daquela organização. E isso vem a partir de ansiedade. Então, o perfeccionismo gera muito através da ansiedade, certo? Então, agora, para ajudar a lidar com esse perfeccionismo, eu vou dar aqui para vocês 3 dicas para que melhore então no seu dia a dia todo esse perfeccionismo, ok? Primeira dica, praticar a aceitação. E um exemplo de prática de aceitação é: hoje você chega em casa muito cansado, muito cansada, e resolve que vai dormir cedo, mesmo que você tenha algo que para você não pode passar de hoje, para você tem que ser feito hoje. Então você vai começar a praticar a aceitação fazendo isso, deixando o que você tem para fazer que não é para hoje, não precisa ser para hoje, indo dormir e amanhã você anota no caderninho e amanhã você lembra que você tem que realizar, certo? Segunda dica, faça tarefas diferentes a cada dia. Então, por exemplo, se você sempre faz o mesmo caminho para sair de casa e para voltar para casa, tanto se você usa meio de transporte público ou meio de transporte próprio, faça um caminho diferente. Vá por um caminho, para um outro ponto de ônibus, vá por outra rua, se você tem veículo próprio. E também para voltar da mesma forma, mesmo que você às vezes precise dar uma volta um pouco maior, para que você consiga sair da rotina. Porque o perfeccionista precisa sempre dar tudo certo, então não pode correr o risco de um imprevisto. Então, por isso ele faz sempre tudo do mesmo jeito. Terceira dica, aprenda a pedir ajuda. Por exemplo, você pede para o seu marido ou a sua esposa que a partir de hoje, quem vai cuidar das tarefas domésticas na cozinha é ele ou ela. Você, a partir de hoje, delegou que quem vai cuidar dessa tarefa é ele ou ela. E deixar realmente isso ser feito, mesmo que não seja da forma como você faria, não seja da forma como você gostaria que fosse feito. Vai ser feito da forma que a pessoa realmente sabe fazer. Vou falar aqui para vocês como é o processo de psicoterapia que eu faço. Como psicóloga, eu atendo adultos e vou contar aqui para vocês um pouquinho como é o meu trabalho, quais os benefícios da psicoterapia para vocês e um pouquinho de como é a sessão, ok? O foco do meu trabalho hoje é a ansiedade e a queixa, então, dos pacientes que chegam até o meu consultório para quando a ansiedade tem causado muito sofrimento e algumas vezes paralisa as pessoas das suas atividades do cotidiano. Então, o foco do meu trabalho é que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, tenham paz, tenham calma e tenham tolerância, que é um pedido constante dos pacientes ansiosos e ansiosas que eu atendo no consultório. Os benefícios, então, da psicoterapia: equilíbrio da sua saúde física e mental e também um equilíbrio das suas relações pessoais e até profissionais. Ou seja, você consegue, quando tem um equilíbrio físico e mental, se organizar para conviver melhor com você mesmo, com os seus familiares e amigos e também no seu local de trabalho, no seu local profissional, ok? E como é as sessões de psicoterapia? Como eu disse para vocês, eu atendo adultos. As sessões são de 50 minutos. As sessões acontecem uma vez por semana. O horário da sessão é de acordo com a disponibilidade do paciente e disponibilidade de vaga na agenda da psicóloga. O horário que eu tenho para esses atendimentos é das 3h30 da tarde às 8h30 da noite. Então, 50 minutos para cada paciente nesse período.
E eu faço esses atendimentos online. Então, para que esse atendimento seja feito online, é necessário que o paciente tenha o aplicativo Zoom, que é por onde é feito a sessão de psicoterapia. Ele pode baixar esse aplicativo tanto no computador quanto no celular. É um aplicativo gratuito. E esse paciente terá um link específico para ele. E dentro dessa sessão é feito uma conversa com esse paciente, ele traz realmente o que tem incomodado, o que ele tem sentido, o que realmente fez ele procurar então a psicoterapia, que normalmente o paciente procura a psicoterapia quando já tentou várias alternativas e percebeu que nada era físico e que realmente era emocional, que era mental, que precisava procurar então um psicólogo. Então eu recebo os pacientes para a sessão de psicoterapia somente dessa forma. Eu só faço então os atendimentos online, que é por esse aplicativo, e para que o paciente consiga que essa sessão seja melhor, tanto para a psicóloga quanto para ele mesmo ou ela mesma, precisa de que tenha um espaço reservado para esses 50 minutos, que seja com menos barulho possível e que seja com menos interrupção possível. É uma sessão sigilosa, tudo que acontece ali fica entre o paciente e a psicóloga. Você vai ter essa praticidade de poder fazer essa sessão no local onde você se sentir mais seguro, mais confortável, contanto que tenha uma boa internet para que a conexão não caia, para que você consiga ter a melhor sessão e uma melhor qualidade ali de atendimento, certo? E caso você queira saber mais sobre essa informação dos meus atendimentos, aqui no Instagram, lá na minha bio, eu tenho o link que se chama Saiba Mais. É só você clicar nesse link e vai ser direcionado para falar comigo. Ou também pode me chamar no direct para que eu possa conversar melhor com você que tiver interesse em fazer psicoterapia comigo, ok? Então, eu quero agradecer mais uma vez pela atenção de todos e dizer que eu aguardo vocês na próxima sexta-feira às 2h30 para nossa próxima live. E dizer também para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, aqui no Instagram, psicóloga Keila Alves, na página do Facebook também, psicóloga Keila Alves, e eu tenho um canal no YouTube que se chama Psicóloga Keila Oliveira Alves. Ok? Aguardo vocês nessas redes. Muito obrigada pela atenção mais uma vez, um abraço, tchau, tchau!